Olá, Pastor Jefferson Hilário aqui, mais uma vez para compartilhar uma palavra com você. Hoje eu quero meditar na segunda parte da mensagem anterior, baseada no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, que diz assim: Tarde naquele dia, Jesus lhes disse: Passemos para o outro lado. Guarde esse versículo. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que ele já estava inundando. Jesus, porém, estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: Mestre, não te importas que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito bem, na mensagem anterior eu compartilhei com vocês mostrando que aqueles discípulos alguns deles eram experientes e sabiam que no mar da Galileia aquele tipo de tempestade era frequente, apesar de repentina. Eles não tinham como prever quando aquelas tempestades iriam ocorrer, mas elas sempre ocorriam naquele mar. Então, como entre eles haviam pescadores experientes como Pedro, André e Tiago, eles realmente fizeram tudo o que tinham que fazer ou que sabiam fazer para que o barco não naufragasse, mas tudo era inútil. E eu mostrei então como que Jesus se apresenta como aquele que tem domínio, inclusive, sobre os elementos da natureza. Mas aqui eu quero destacar dois versos. O primeiro é o verso 35, que eu disse para que você se atentasse logo no início, e o verso 41. No verso 35, Jesus diz: Passemos para o outro lado. Já no verso 41, Jesus faz na verdade no verso 40, Jesus os repreende, dizendo: Por que estáis amedrontados? Ainda não tendes fé? Ora, a palavra de Deus nos ensina, principalmente através de Paulo, que a fé, ela é uma consequência, ou ela é decorrente de nós ouvirmos a palavra, porque é a própria palavra que gera a fé em nós. A fé não é um pensamento positivo, não é você acreditar em você mesmo, não é você acreditar que tudo vai dar certo. A fé, ela está fundamentada nas Escrituras, na palavra de Deus. Se Deus diz algo, então você pode ter fé. Se Ele não diz, o máximo que você pode fazer é ter um grande otimismo de que as coisas vão dar certo. Mas as coisas, de fato, só podem ser relacionadas à fé se estiverem fundamentadas nas Escrituras, se estiverem fundamentadas na palavra. E o que Jesus diz aqui? No verso 35, Jesus diz para os discípulos: Passemos para o outro lado. E ele os repreende os seus discípulos, justamente porque eles esqueceram do que tinham ouvido. Jesus já havia dado aqui demonstrações de quem ele era. Jesus, mesmo antes de repreender o mar aqui, mesmo antes de dar ordem para a tempestade, os discípulos já haviam visto Jesus dando demonstrações de que ele é Deus. Depois disso, Jesus reforça todas essas questões, mas aqueles elementos que eles já tinham já eram suficientes para que eles pudessem então exercer a fé sobre a palavra que eles já tinham. E Jesus disse: Passemos para o outro lado. E o que eles deveriam exercer era a fé na palavra de Jesus, não se amedrontando ou se atemorizando com o que estava acontecendo. Porque na caminhada cristã, nós enfrentamos grandes dificuldades, nós enfrentamos situações em que nós não temos domínio, nós enfrentamos situações em que nós não podemos superá-las. Mas o que nós temos é a palavra de Deus. Se nós temos a palavra de Deus viva em nosso coração, então nós vamos atravessar essas tempestades, nós vamos atravessar esses momentos difíceis e vamos chegar no lugar em que o próprio Jesus determinou para nós. Os discípulos tinham uma palavra de Jesus,
que dizia, vamos para o outro lado. O que Jesus estava dizendo, nós vamos sair desta margem e vamos chegar nessa outra margem. O que acontece entre uma margem e outra não altera a palavra de Deus. O que acontece entre o início da nossa fé, quando nós entendemos a palavra do Senhor e entendemos que Ele nos salvou, até a eternidade, não importa, porque o que importa é o que Jesus disse. Jesus disse que Ele virá para nos buscar. Jesus disse que Ele virá nos resgatar. E é nisso que nós devemos depositar a nossa fé, na palavra de Jesus. Jesus disse que vai nos resgatar. Jesus disse que virá nos buscar. E Ele de fato está vindo. E é nisso que nós devemos, então, nos apoiar. É nisso que nós devemos depositar a nossa vida, nesta palavra. E o que acontece entre o que Jesus prometeu e até a sua volta, nós não precisamos nos amedrontar, nós não precisamos nos perturbar, porque Ele tem o domínio e o controle absoluto de todas as coisas. O que nós precisamos é crer na palavra que Ele nos disse. Vamos para o outro lado, cheguemos para o outro lado. Deus disse para o seu povo Israel que havia uma terra prometida, mas eles tinham que passar por o deserto. A questão que não importa se há um deserto ou se há uma tempestade no meio do mar em nossa caminhada cristã. O que importa é a promessa de Jesus. O que importa é a promessa da palavra de Deus. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele disse que nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar do outro lado. E é nisso que nós devemos depositar a nossa fé. Toda vez que você tiver medo, que você estiver desesperado da vida, achando que você vai morrer, lembre-se da palavra de Deus. Volte-se para a palavra de Deus. Volte-se para aquilo que as Escrituras dizem. E isso vai fazer com que você atravesse toda a sua caminhada cristã, crendo que nada vai poder te impedir. O que Deus disse através de Isaías, agindo eu, quem impedirá? O que Paulo disse lá em Romanos, o que pode nos separar do amor de Deus? A morte, as dificuldades, estou adaptando aqui, né? Os vírus, o Covid-19, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Absolutamente nada. E é nisso que você então deve depositar a sua fé e a sua esperança, na palavra de Deus. Você só pode ter fé se você tiver uma palavra de Deus. Se você não tiver palavra de Deus, o máximo que você pode ter e o máximo que nós temos é otimismo. Mas graças a Deus, porque nós não precisamos depender do nosso otimismo, nós não precisamos depender do nosso positivismo, nós não precisamos depender da nossa esperança vazia. Nós podemos e devemos depender da palavra de Jesus, que disse, passemos para o outro lado. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça, que Deus revigore a sua esperança e a sua fé, em nome de Jesus.